Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise que eu acho é fascinante do Evangelho de Marcos. Sabe, a gente vai explorar um argumento teológico bem forte, a ideia de que a cruz, ela não é só o fim da história. E se ela for, na verdade, o centro intencional de tudo, algo planejado desde o comecinho? É isso que a gente vai ver. Vamos lá! Então, tudo parte daqui, dessa afirmação que é, no mínimo, provocadora. Pensa só, a ideia é que, quando a gente lê o texto de Marcos, a gente não está só caminhando para um final trágico e inesperado, não. É como se a gente estivesse indo para um destino que está sendo sinalizado o tempo todo. Isso, claro, muda completamente o jeito que a gente enxerga a narrativa, né? Certo. Então, nosso primeiro ponto de análise é justamente esse aí. A gente vai tratar a cruz como ponto focal, sabe, o centro deliberado da história. Não foi um acidente de percurso, não. Pelo contrário, é o eixo em torno do qual toda a narrativa de Marcos parece girar. E claro, essa ideia toda leva a gente para uma pergunta, que é fundamental, né? Se a cruz é mesmo o centro, o evento principal, então o que foi aquilo? Foi uma falha trágica? Um plano que deu completamente errado? Ou será que foi algo previsto, algo anunciado desde antes? E é exatamente aqui que a gente entra, na segunda parte da nossa conversa. A gente vai começar a olhar para as evidências, dentro do próprio texto, que dão força para essa ideia da cruz como um evento premeditado, um plano que já tinha sido anunciado. E o mais interessante é o seguinte, a evidência para essa ideia de um plano, ela não é nem um pouco sutil. Pelo contrário, ela está lá explícita no texto. A narrativa toda é, pontuada por momentos em que a morte e o sofrimento são previstos, diretamente. Olha só, e não é uma menção perdida, não. O texto mostra um padrão muito claro. Tem uma, duas, três predições explícitas da paixão. Essa repetição é quase como um tambor batendo, sabe? Aumentando a tensão e reforçando aquela ideia de que o caminho até a cruz, bom, ele era inevitável e já era conhecido. Ok, então vamos assumir que o evento foi de fato anunciado. A pergunta lógica que vem em seguida é: por quê? Qual o sentido, qual é o propósito teológico por trás de um plano que, convenhamos, leva tanto sofrimento? É aqui que a gente sai do o que aconteceu e entra no porquê aconteceu. E para a gente entender esse porquê, a gente precisa ir mais fundo. A gente tem que explorar o coração teológico desse argumento todo. É agora que a gente vai desvendar o significado por trás do evento, focando nesse propósito de redenção. Certo. E aqui a gente tem dois conceitos que são chave para tudo: substituição e redenção. A ideia de substituição é basicamente que o sofrimento na cruz foi assumido no lugar de outras pessoas. E a redenção? Bom, a redenção é o resultado disso. É a libertação, o resgate, que foi alcançado por meio desse sacrifício. Então, o ponto crucial é esse aqui. A teologia por trás disso estrutura a coisa toda como um problema e uma solução. De um lado, o problema, uma condição de sofrimento, de separação. Do outro, a solução que é proposta, esse ato de substituição que leva à redenção, ou seja, à restauração de algo que estava quebrado. Mas aí a gente chega no paradoxo central de toda essa interpretação. Pensa bem, a cruz era um símbolo romano de tortura, de poder, de humilhação pública. Era o pior que podia acontecer com alguém. Como é que esse mesmo símbolo pode ser reinterpretado como o lugar de uma grande vitória? Parece não fazer sentido, né? Bom, e é justamente na nossa parte final que a gente chega na resolução desse paradoxo todo. Vamos ver como, dentro dessa teologia, a vitória não acontece apesar do sofrimento, mas de uma forma bem específica através dele. E aqui está o conceito talvez mais desafiador, mas que também é o centro de todo o argumento. A vitória não é simplesmente evitar o sofrimento. A vitória é encontrada através dele. Não é sobre a ausência de dor, mas sobre a revelação de um propósito muito maior no meio da dor. É a força se manifestando na fraqueza, a glória justamente na humilhação. E esse versículo, nossa, ele ilustra o clímax de uma forma brilhante. Pensa na cena. No momento que parece ser a maior derrota de todas, a morte. Um soldado romano, ou seja, um agente do poder opressor, olha para a cruz e faz a declaração de identidade mais importante de todo o Evangelho de Marcos. É essa a vitória. Não é uma vitória militar, não é política, é uma vitória de revelação. No ponto mais baixo que se podia chegar, a verdadeira identidade é reconhecida. E por quem? Por um inimigo. A cruz,
aquele instrumento de vergonha acaba se tornando o palco da maior revelação de todas. Então, só para a gente recapitular o que a gente viu até aqui. Primeiro, a cruz é colocada como ponto central da história. Segundo, ela é mostrada como um evento planejado, não um acidente. Terceiro, o propósito dela é explicado como substituição e redenção. E por último, a vitória final é revelada de forma paradoxal, através do sofrimento. E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Se essa interpretação toda estiver correta, se a cruz não for uma tragédia, mas o ápice planejado da história, como é que isso transforma a nossa leitura de tudo que veio antes e depois? O que isso acaba revelando sobre a natureza da força e sobre o que significa de verdade uma vitória?